cantamos e expressamos, através desse cântico, que o nosso Deus é o grande eu sou. Nós estamos falando de algumas qualidades desse Deus, como Ele ser onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E uma das qualidades e dos atributos também de Deus, quando a gente estuda um pouco sobre a doutrina de Deus e a pessoa de Deus, mesmo que com a nossa mente limitada e com as nossas limitações a gente não consiga ter toda a compreensão desse ser que é infinito, nós conseguimos aprender sobre Deus quando a gente olha algumas das suas qualidades, dos seus atributos. E dentro da teologia, os atributos são chamados incomunicáveis, porque são somente dele, e ele não comunica comigo, com você, com os nós, seres humanos, como o Deus que é onisciente. Ele pode ser, ele é, e nós não conseguimos ser onisciente. Mas alguns atributos que são comunicáveis, que ele comunica conosco, e um desses é o da santidade. Deus, ele é santo. E quando a gente fala que Deus é santo, é porque Ele é livre de toda impureza, de todo pecado. E quando Ele envia Jesus, Jesus viveu nessa terra como homem e como Deus. E como Deus, Ele não pecou em nada, mesmo sendo tentado. Na quarta-feira eu comecei falando um pouco sobre essa questão da santidade, da busca pela santidade, de que nós devemos buscar a santidade, buscar um viver santo. E hoje eu quero falar sobre como a gente cresce em santidade. Já que o alvo de Deus para mim, para você, para nós como igreja, é que a gente seja parecido com Ele. E a ordem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é: sejam santos porque eu sou santo. E ali não tem nada a ver com o time de santos, tá bom? Tem pastor que usa esse texto para falar: olha, Deus está pedindo para você ser santista. Não é isso não, tá? Sejam santos. Tenha uma vida exemplar, tenha uma vida correta, justa, direita, assim como eu, seu Deus. Sou referência de santidade, de pureza, de alguém que não se mistura com o pecado. Deus, Ele não permite o pecado. E se há uma coisa que pode nos afastar de Deus, isso é o pecado. Nós vemos vários textos que mostram que nada pode nos afastar de Deus, mas o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele tira de nós a oportunidade de termos um relacionamento com Deus. Quando a gente olha Gênesis, quando Deus cria o homem, a sua esposa, coloca naquele jardim e dá a eles a oportunidade de terem um relacionamento pleno, sem pecado, sem nada que atrapalhasse eles. E aí vem o pecado, eles escolhem desobedecer a palavra de Deus, eles escolhem ouvir a serpente e desobedecer a Deus. Essa relação é criada. O pecado então começa a manchar as nossas vidas, as nossas relações, e é por isso que o mundo está como está. Tanta maldade, tanto ódio, tanta inveja, tantas tragédias, fruto do pecado. De uma pessoa que está longe de Deus e que não foi ainda resgatada pela graça. Então, como eu e você crescemos em santidade? Já que o alvo de Deus é que eu e você cresça, como a gente faz isso? Paulo, escrevendo a uma igreja, ele dá algumas orientações. E a gente vai ver aqui um pouco sobre isso. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vocês vivam para agradar a Deus. E eu gosto desse pedido de Paulo. Paulo, a escrever aquela igreja de Tessalônica, ele fala: eu estou fazendo um pedido. Eu estou incentivando vocês a que vocês tenham como alvo agradar a Deus na forma como vocês vivem. Vivam de uma forma que vocês agradem a Deus. E se ele faz esse pedido, será que tem coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa que pode desagradar a Deus? Sim. E ele então faz aquelas pessoas, aqueles irmãos, entender que o alvo da vida deles deveria ser ter uma vida que agradasse a Deus. E ele incentiva aquela igreja dizendo: conforme nós instruímos a vocês, conforme a gente já ensinou para vocês, vocês devem viver de modo
e o incentivamos a fazê-lo ainda mais. Vivam dessa forma. Busque isso como alvo, como objetivo. A gente hoje vive uma realidade onde a gente se prende muito em agradar pessoas, homens. A gente se prende tanto à opinião das pessoas e se preocupa tanto no que a gente está fazendo, se aquilo vai agradar ou desagradar aquela pessoa. Mas a gente não tem esse mesmo desejo em como a gente vive para agradar a Deus. Pois se lembram das instruções que demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus para mim, para você, é que vocês vivam em santidade. A vontade de Deus para mim, para aquela igreja, para a nossa igreja hoje, para as nossas vidas, é que a gente possa viver na santidade. E que a gente se mantenha afastado de todo o pecado sexual. Em outras versões fala de toda a imoralidade sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e viver em santidade e honra. A questão do autocontrole, do domínio próprio, não só na questão da sexualidade, mas de tantos outros impulsos que muitas vezes querem nos controlar. Aquele impulso de comprar sempre, e a gente nunca está satisfeito com o que a gente já tem, e eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso adquirir, esse impulso, esse controle eu preciso ter. Do uso do meu tempo, eu preciso controlar o meu tempo e não ser controlado por ele. Então eu preciso ser aquela pessoa que faça o planejamento, a rotina do meu dia, estabeleça os horários, para que eu não seja controlado por um aparelho de celular, uma série de TV, mas eu possa fazer o controle. E a gente vai vendo que quando Paulo fala sobre essa questão da santidade, do controle, não permita que nada controle você a não ser o Espírito Santo. E quando a gente permite que alguma outra coisa nos controle, que não seja a ação do Espírito Santo de Deus, a gente fica escravo, acorrentado daquele impulso, daquele desejo, e a gente começa a se tornar refém. Portanto, não fiquem controlados em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus, em tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Não fiquem presos nesse assunto, não prejudiquem, não enganem um irmão, pois o Senhor vai punir estas práticas, como já advertimos anteriormente. Porque Deus, o nosso Pai, Ele nos chamou para uma vida pura e não uma vida impura. Quando eu olho esse texto, eu falei na quarta também, do Sermão da Montanha, quando Jesus estava ensinando ali no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças é bem-aventurados limpos de coração, porque são os limpos de coração que vão ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Deus nos chamou para uma vida santa, pura, de santidade. E quando nós buscamos essa vida de santidade, o que Paulo está pedindo àquela igreja, a nós é essa vida de santidade, essa vida santa, essa vida de pureza. Ela não é fácil. Ela é uma vida que a gente está construindo no processo da santificação. E para a gente conseguir, precisa de determinação, de disciplina, precisa de consagração, precisa de perseverança, porque são muitos os convites para que a gente saia desse alvo. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece aos ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. E Ele já nos deu o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo a gente tem a capacidade de viver uma vida que agrada a Deus. Paulo, que escreve essa carta ao Tessalônica, é o mesmo apóstolo que em Romanos ele fala que dentro dele havia uma briga, uma grande batalha da carne contra o espírito. O que eu não quero fazer é justamente o que eu faço. Há uma luta, há uma batalha dentro de mim entre fazer o bem e fazer o mal. E Paulo sabia que a gente só ia ser vencedor quando você olha Gálatas, um dos conselhos de Paulo em Gálatas
sejam dirigidos pelo Espírito Santo e não pela carne. Ele vai apresentar o fruto do Espírito, as obras da carne, e ele vai chegar à conclusão dizendo: mas vocês vão ser dirigidos, controlados pelo Espírito Santo, não mais pela carne, pelos desejos humanos, pela nossa inclinação para o pecado. Mas pastor, como a gente cresce em santidade? Primeira coisa, a gente só cresce em santidade quando nós confessamos os nossos pecados. Eu não sei como você divide o seu tempo com Deus, eu não sei quais têm sido os itens que você coloca no seu momento de oração, mas se tem uma coisa que tem que existir no nosso momento de oração, é a confissão de pecados. Você precisa, no seu tempo com Deus, ser sincero o suficiente de abrir o seu coração para Ele e confessar os seus pecados. Nós precisamos fazer isso. Porque se tem alguém com quem a gente não precisa tentar usar máscara ou esconder alguma coisa que nós temos dentro de nós, é Deus, porque Ele sabe de tudo. Entre nós, a gente pode supor, pelo exterior, se nós estamos bem, se nós estamos bem, se o nosso dia foi bom ou não, mas com Deus não tem como a gente esconder. Então não adianta eu ter um tempo de oração se eu não confesso pecados, achando que está tudo bem. Olha esse texto. Se vivermos na luz como Deus está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Quando a gente está uma vida longe de Deus, do pecado, uma das coisas que o diabo mais faz quando nos permite viver em pecado é que a gente se afaste da comunhão dos irmãos, uns com os outros. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se nós afirmamos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e nós não vivemos na verdade. Mas confessarmos os nossos pecados a esse Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é o mais fantástico de quando a gente é convidado a confessar os nossos pecados? É que Deus, Ele simplesmente vai nos perdoar. Ele vai olhar para nós, o nosso coração quebrantado, contrito, humilde, e Ele vai dizer: filho, vamos lá, eu te perdoo, vamos continuar a caminhada. Diferente de uma pessoa, se você abrir o seu coração e contar algumas coisas, ela talvez vai começar a te pré-julgar, já olhar diferente, te deixar de lado. Deus não faz isso. Deus em nenhum momento Ele nos abandona. Mas quando nós confessamos o pecado, Ele vem para restaurar, Ele vem para mudar, Ele vem para trazer para nós um novo momento de cura, de restauração. Só que João deixa bem claro que se nós afirmamos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Eu gosto muito no momento do evangelismo, de apresentar o plano de salvação para algumas pessoas, que você fala assim: olha, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. E a pessoa olha para você e fala: eu não peco. Porque na cabeça de alguns, pecado é matar, roubar, essas coisas mais graves, e ela tem uma vida normal, tranquila, nunca se envolveu com essas práticas, então na cabeça dela ela não peca, ela não erra, ela não está distante de Deus por conta desses hábitos. E aí eu falo assim: só responde uma pergunta: você alguma vez já mentiu? Quem nunca mentiu, né? Eu falei: então você é um pecador. Então você vive também, como diz esse texto, como alguém que está longe de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E quando a gente fala de confessar os nossos pecados, é a gente ter aquele momento de oração onde eu abro o meu coração e falo: Senhor, eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor, mas para isso acontecer eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Me dê mais controle, me ajude na forma como eu me relaciono com as pessoas, me ajude a controlar melhor o meu dinheiro, o meu olhar, para eu não ter inveja. E cada um tem uma área, a gente falou isso em alguns domingos atrás,
da diferença da aprovação com a tentação. Cada um tem uma falha e uma área que é mais fraco na tentação. E é nessa área que o diabo vai investir para que você caia. Então, querida, é no momento da confissão que a gente coloca diante de Deus a nossa vida e confessa. E nesse tempo de confissão, a gente precisa entender que é um tempo de buscarmos ao Senhor. Quer crescer em santidade? Não tem como crescer em santidade se a gente não busca o Senhor constantemente. Buscar ao Senhor não é num culto. E eu fico a semana toda sem buscar o Senhor. Quem aqui que almoça no domingo, janta no domingo e depois fica a semana toda sem comer, porque é só no outro domingo que você vai almoçar e jantar de novo? Alguém faz isso? Por que a gente faz isso com Deus? A gente vem no culto, a gente se alimenta da palavra, se alimenta espiritualmente, mas durante a semana a gente não se alimenta, a gente não busca a face de Deus, a palavra de Deus, o alimento para mais uma semana. Se a gente fizer isso na nossa vida, a nossa saúde ela pode balançar um pouco, porque a gente precisa de um controle na alimentação. E por que a gente faz isso com Deus? Portanto, se você quer crescer em santidade, você precisa buscar a face de Deus continuamente. E 1 Crônicas 16:11, a palavra diz assim: olhem para o Senhor, olhem para a sua força, a força que lhe dá a nós, e busquem sempre a sua face. O sempre aqui é todos os dias, busque a Deus. Todos os dias tenha um tempo com Deus. Todos os dias, eu gosto muito de uma igreja que esse tempo a sós com Deus, ele usa eles incentivam a igreja a ter um TSD, um tempo a sós com Deus. Tenha todos os dias um seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, onde eu busco a face de Deus, onde eu busco estar com Deus, onde eu busco estar cada dia mais perto de Deus. E como eu cresço em santidade? Quando eu tenho atitudes diferentes das atitudes do mundo, comportamento diferente do comportamento de pessoas do mundo. O mundo de hoje está meio esquisito, não está não? Ou só eu que quando vou no supermercado, no shopping, ou ando pela cidade, será que é só eu que estou vendo que a coisa está meio esquisita? Não está? Parece que o trem está meio maluco, né? A coisa está meio esquisita. Tivemos o evangelho crescendo no Brasil, como muitos falam que cresceu, mas a gente não vê a mudança, a transformação na mesma porcentagem, porque tem faltado muitas vezes nas nossas vidas essa atitude diferente da atitude do mundo. Como eu fico triste, como eu fico chateado quando eu vejo pessoas que deveriam viver isso daqui, mas vivem pior do que as pessoas do mundo. Essa semana teve um líder de uma grande igreja em Guarulhos preso, acusado de estar abusando de adolescentes que ele liderava. E o vídeo da prisão, o vídeo da abordagem policial a esse líder, que tinha uma função importante na igreja, a nota da igreja dizendo que ele não tinha relação nenhuma com a igreja, mas a gente vê fotos e mais fotos dele no púlpito, pregando, ensinando, dando treinamento, a igreja tentando mostrar: nós não temos nada a ver com isso. E a questão é, precisava ter uma atitude diferente, um comportamento diferente, uma ação diferente. E muitas vezes a igreja não tem sido esse sal, essa luz do mundo, porque a atitude não é condizente com aquilo que a palavra nos pede. Portanto, querido, a minha atitude, a sua atitude precisa ser diferente. Quanto mais, irmãos, já instruímos acerca de como vocês devem viver a fim de agradar a Deus. E viver para agradar a Deus não é uma coisa simples.
Eu preciso entender isso quando eu vou falar com alguém. Eu estou vivendo para agradar a Deus. Eu preciso lembrar disso quando eu estou fazendo negócios. Eu preciso viver para agradar a Deus. Eu preciso lembrar disso quando eu estou no trânsito. Eu preciso viver para agradar a Deus. Eu preciso lembrar disso em todo momento, para que a minha vida, as minhas atitudes seja testemunho e não motivo de manchar o nome de Cristo. Quando saiu essa nova lei de que a gente precisava andar com o farol aceso nas rodovias, e aí você está na rodovia, você vê um carro vindo com o farol aceso, você já olha, eu acendi o meu. É como se nós hoje fôssemos esses que no decorrer do dia, pelo nosso trabalho, pela nossa família, onde nós estivermos, as pessoas olhem para nós e vejam em nós a luz de Cristo. Essa luz, ela não pode estar apagada. E isso vem através do nosso comportamento. Aos pontos das pessoas olharem e falar, nossa, a luz que há nessa pessoa, e não é uma luz qualquer, é a luz de Cristo na nossa vida, ela mexe comigo. Eu queria ter uma atitude como essa, eu queria ser como essa pessoa, eu queria ter a confiança que essa pessoa tem, eu queria ter a vida, a fé que ela tem. O que Paulo está dizendo àquela igreja é: viva de tal forma que a luz de Cristo seja vista através da sua vida. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na forma como a gente está vivendo, porque é o nome de Cristo que nós carregamos nesse nosso testemunho. É o nome de Cristo e aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Eu peço, eu exorto, cresçam nisso cada vez mais, cresçam em santidade. Não se contentem com aquilo que vocês já alcançaram na sua vida com Deus. Cresçam em maturidade, cresçam em santidade, cresçam em tempo de oração, cresçam na leitura da palavra, cresçam nisso. Paulo está dizendo àquela igreja: eu exorto vocês, eu peço a vocês, cresçam nessas coisas. A gente cresce em tantas coisas, na busca de tantas coisas, a gente esquece o crescimento em santidade. E Deus, quando nos chama para essa vida santa, de pureza, de crescimento em santidade, Ele está dizendo: olha, quando você crescer em santidade, você vai ser cada vez mais parecido comigo. Então, as suas atitudes, o seu olhar, o seu jeito de ser, os seus pensamentos, aquilo que você guarda no seu coração, a gente precisa fazer esse exame. O salmista fez isso. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia, meu Deus, pelo caminho eterno. Senhor, sonda-me. Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim alguma conduta, algum caminho, algum desejo que não é do seu agrado, que o Senhor não se agrada, e tira isso de mim. Me conduz pelo caminho correto, direito, de santidade. Portanto, Deus nos convida nessa tarde a termos esse tempo de nos fazer cada vez mais parecidos com Ele. E sabe como a gente consegue isso? Quando a gente se rende, quando a gente se oferece completamente a Ele, quando a gente entende que nós não somos nada sem Ele. Portanto, eu gostaria que você se colocasse de pé. E esse cântico vai ser a nossa resposta a Deus para o convite que Ele tem para mim e para você. Cresçam em santidade. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Cresçam cada vez mais nesse desejo de viver uma vida que agrade a Deus, ao ponto das pessoas olharem para você e verem Jesus em você, verem Jesus na sua vida. Portanto, nós vamos dizer nessa tarde: Senhor, eu estou aqui, rendido estou, eu me rendo, eu me prostro, eu quero mais do Senhor. Vamos louvar